Aí você voltou? Então fique aí porque o canal é bom, o canal Rabi Lopes, canal de cosmovisão cristã, canal de variedade com cosmovisão cristã. Se inscreva, dê um like, comente e compartilhe. A gente fala sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. E hoje o nosso tema sobre os mormons, 10 curiosidades sobre a igreja mormon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muitos se perguntam se a igreja mormon é uma igreja cristã. Para os padrões ortodoxos, não. A igreja de Mormon é uma seita. E aí eu vou mostrar, a gente podia botar 30, mas eu vou botar só 10 curiosidades sobre a igreja mormon, que vai fazer você pensar um bocado. O primeiro deles é a vida de poligamia do seu fundador, né, o Joseph Smith. Joseph Smith tinha muitas mulheres, muitas esposas, né? Inclusive menores, menor de idade, porque no mormonismo existe uma obsessão pelo casamento poligâmico, né? Geralmente um homem com várias mulheres. Eles se seguram aqui no Brasil porque é proibido. Mas quando for liberado, você vai ver mormon aí casando em casamento poligâmico adoidado. Nos Estados Unidos também se seguram porque parece que não é liberado. Mas o Joseph Smith tinha um bocado de novinha, né? E aí os mormons falam, não, é porque esses casamentos eram para proteger viúvas, né? Que os maridos tinham sido mortos por causa da fé mormon. Pois é, tem uma delas chamada Ellen Mark Campbell, uma das esposas de Joseph Smith, tinha 14 anos. Não imaginamos que ela seja viúva. Essa história da viuvez não tá colando bem. A curiosidade número 2 é muitas pregações falsas do passado. Vou mencionar só duas aqui. O próprio Joseph Smith pregava que havia homens morando na lua. Hoje eles não falam mais isso. Mas ele pregava, tá nos escritos dele, que havia homens morando na lua. E ele dava detalhes sobre esses homens. Que eles tinham 1,80 m, 1,80 m, e eles se vestiam como os Quakers, né? Meio parecido com os Amish, com os Menonitas. Eu vou deixar aqui, se você quiser ver um vídeo que eu visitei uma comunidade assim no Canadá. Se você tiver curiosidade, vou deixar o vídeo assim. E Joseph Smith dizia que esses moradores da lua se vestiam como essas pessoas. Curiosidade número 3 é a chamada as pedras de rios. Em inglês é pipstones, né? Pedra de fogo. Esse aqui é muito curioso, porque Joseph Smith recebeu do anjo as pedras que tinham os escritos do livro de Mormon. Que por acaso eu tenho um aqui, ok. Não estou localizando não, tem uns dois aqui. Ele recebeu essas pedras lá, essas pedras, não, essas placas que o anjo deu. Ninguém nunca viu. Peraí, eu vou procurar o livro de Mormon. Então, eu fui procurar um, achei foi 2. O livro de Mormon. O anjo apareceu e falou: Joseph Smith, pega essas placas aí, traduz esse livro aí, que é o livro de Mormon. Ninguém nunca viu essas placas de ouro, mas quando você abre o livro de Mormon, tá escrito aqui o nome de 6 pessoas, se não me engano, de 6 testemunhas que juram de pé junto que viram as placas. Joseph Smith mostrou só para essas pessoas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui os nomes. Deixa eu ver se eu vou colocar o dedo aqui em cima para você. Tá aqui os nomes, ó. 8 pessoas. 8 pessoas que viram, juram de pé junto,
que viram as placas. Mas o problema é como é que o Joseph Smith traduziu essas placas. Que ele veio numa língua lá esquisita, ele traduziu usando pedras de rio, pedras seixo ralado, né? Ou rolado, como alguns dizem. Ele pegou as pedras, botou dentro do chapéu, aí ele botava a cara no chapéu e era revelada a tradução. Ele nem precisava consultar as placas. Isso é um fato sobre a Igreja de Mórmon, né? E foi assim que surgiu o livro de Mórmon. Quarta curiosidade são os rituais maçônicos dentro da Igreja de Mórmon. Tem um tipo de ritual que é como é que chama, gente? É o ritual de entrega, ritual de outorga, uma coisa assim. Ele é super secreto. Só que eu já passei filmes. Há mais de 30 anos atrás eu passei filmes sobre a Igreja Mórmon. E são rituais maçônicos, inclusive com gestos, né? São ultra secretos no sentido de que ninguém pode revelar o que foi dito ali naquele ritual de outorga. E o que se entende é o seguinte: como são feitos esses rituais aqui em cima das vísceras, no pescoço, assim com a mão, a ideia é, se eu contar eu morro. Eu tô fazendo aqui, eu vou ficar com a minha boca fechada. Da mesma maneira que é na maçonaria, se contar morre, né? Você não pode contar os rituais secretos. A curiosidade número 5, as placas de Kinderhook. Apareceu outras placas. Ô povo para gostar de placa, ô povo para gostar de escritos antigos. Essas placas de Kinderhook foram achadas no estado de Illinois, né? Porque os mormons estabeleceram um tempo ali em Illinois. Aí apareceu umas placas lá com... Não é nem escrito, assim, eu vi os desenhos. É uns desenhos, tipo umas meia-lua, um negócio. Umas placas e uns esqueletos. Aí o Zé Smith, como ele era o cara da tradução, que ele dizia que era, né? Fez a tradução desse negócio. Depois foi um fiasco. Mostrou-se pelo estudo da egiptologia que nada do que o Joseph Smith disse naquela tradução era verdade. Inclusive, ele disse que aqueles textos daquelas placas tinham a ver com a história dos Estados Unidos, porque eles têm uma obsessão de que Jesus Cristo tenha ido aos Estados Unidos e falou para os americanos, os povos da América, os povos Moroni, não sei o que, papapá. Aí a ciência falou, que fiasco essa tradução aí, não tem nada a ver. Curiosidade número 6, há muitas narrativas a respeito da primeira visão que Joseph Smith teve, né? Porque a igreja ela é muito fundamentada nessa primeira visão que ele teve. A primeira que foi da Trindade em pessoa, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo apareceram a Joseph Smith. Essa é a primeira versão, mas depois tem mais 9 versões. Durante 20 anos foi sustentada uma, depois apareceu mais 9, né? E tem uma lá, que é oficial, acho que é de 1838, é a oficial, que é a canonizada, mas tem 9 versões sobre as primeiras visões de Joseph Smith. A curiosidade número 7 tem a ver com um cara chamado Mark Hoffman. Esse Mark Hoffman, atenção, essa história do Mark Hoffman é tão grotesca que o Netflix fez um documentário, eu assisti, 3 episódios, chama-se O Falsificador Mormon. Esse Mark Hoffman ganhou milhões, porque como os mormons gostam de documentos antigos e traduções e não sei o que, e pedra e documento que foi achado embaixo da terra, esse Mark Hoffman apareceu do nada. O bicho era um gênio de falsificar documento, apareceu do nada com um bocado de documento escrito de Joseph Smith, não sei o que, e curiosamente, porque acreditava-se que quem transportou, quem conduziu e apareceu ao Joseph Smith foi um anjo,
E o Mark Hoffman disse, não, foi uma salamandra branca. Esse documento da salamandra ele vendeu, e ele vendeu para quem? Para os líderes mormons, que acreditaram, feito uns patetas. E aí deu morte, foi preso. Eita, você precisa ver esse documentário, O Falsificador Mormon. Está no Netflix. Eu tenho uma outra curiosidade. Eu pulei aqui as minhas curiosidades na hora que eu dei pausa aqui. Tem uma outra curiosidade sobre os mormons, que são o que é chamado de ensinos falsos do passado, né? Aliás, eu falei isso agora, né? Mas eu queria mencionar outro, que é a origem dos negros, né? Eu não sei se você sabe, os negros foram meio que proibidos de ser mormons, foi meio que proibido de exercer o sacerdócio, né? Então você que é negro, que está querendo ser mormon, que vergonha na sua cara. Mormonismo é essencialmente uma religião de brancos. Os mormons diziam que os negros eram descendentes de Caim e a cor escura é a maldição de Caim. A gente ouve isso em muito lugar, né? Mas os mormons gostavam dessa teoria de que os negros eram descendentes de Caim e foram amaldiçoados pela mancha escura na pele. E eu queria explicar duas coisas. Primeiro, a maldição que Deus colocou foi dele andar errante, não tem nada a ver com a cor da pele. E o sinal que Deus colocou sobre Caim é um sinal de graça, de proteção. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. É graça, é proteção, é Deus dizendo assim, ó, esse cara é um assassino, mas ele é meu protegido. Ninguém vai matar ele porque ele matou outro, né? Além do mais, a descendência de Caim morreu toda no dilúvio. Então, de onde é que os mormons tiraram essa história? Mas em 1961, mudaram de ideia. Não, agora queremos, não somos mais racistas. Antigamente a gente era. A gente proibia. Agora não, agora tá liberado. Ok. Curiosidade número 8 tem a ver com a morte de Joseph Smith. Os mormons dizem que ele morreu feito um mártir, pregando a fé mormon, não sei o quê. Na verdade, por que ele morreu? Joseph Smith inventou de se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Aí os jornais publicaram lá umas coisas que ele não gostou, ele destruiu uns jornais e foi preso. Lá na prisão, não sei se ele surtou, que ele tirou a roupa. O pessoal que estava preso com ele também foi levado por ele a tirar a roupa. Tem uma lenda que diz que ele ainda matou 2 pessoas lá dentro. Então o que aconteceu? A população local invadiu a cadeia e matou o Joseph Smith. Meteu bala nele. Foi assim que o Joseph Smith morreu. Ele morreu cheio de bala. É o que dizem os jornais da época. Curiosidade número 9, o livro de Mormon. Livro de Mormon, que o anjo chegou e deu para Joseph Smith, está cheio de anacronismos, ou seja, coisas que não batem no tempo, vamos dizer assim, cheio de plágios, inclusive plágios da Bíblia King James, e descobriu-se mesmo que era uma ficção, uma obra, uma historinha de ficção escrita por um pastor batista, e que o Joseph Smith pegou isso aqui como um prato cheio e adaptou para o livro de Mormon. Toda a crença dos mormons está baseada no livro de Mormon, que é um fiasco. E curiosidade número 10, o livro de Abraão. De novo, apareceu uns escritos em 1835. Apareceu alguém vendendo em papiros. Aí o Joseph Smith era obstinado por essas coisas. Não, eu traduzo, aquelas traduções dele, né? Cara no chapéu. Pá, depois viu-se que tinha nada a ver, né? Até aquelas placas de Kinderhook, o pessoal fez uma pegadinha com o Joseph Smith.
enterrou as placas, enterrou o esqueleto e induziu ele ao erro, né? As seitas são assim, são erros após erros, após erros, após erros, após erros, após erros. De novo, a ciência veio, a ciência linguística veio, essa tradução que o Joseph Smith fez aqui, tudo mentira, não tem nada a ver. As seitas são assim, é um fiasco atrás do outro. Tem uma igreja cristã aqui no Brasil que hoje o pessoal está questionando muito se ela é seita. Ora, é um fiasco atrás do outro. Tá? Um dia eu vou falar aqui, é aquela que tem a ver com um dia da semana, um dia eu vou falar aqui os fiascos da história daquela igreja. Por hoje é só, curiosidades a respeito da Igreja Mórmon. Assiste o documentário do Netflix, O Falsificador Mórmon, Mark Hofmann. É de arrepiar, tá? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, valeu!